reconciliação, a palavra que hoje aqui nos salva. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas, em particular, a sós contigo, se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus. Pois, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Este é o convite que nos fez o salmo de hoje. Não fechar o coração, mas ouvir a voz de Deus. E aí poderíamos perguntar, como é que Deus fala? Através da sua palavra. Por isso que a cada missa nós escutamos as leituras, proclamamos o Evangelho, ouvimos a pregação, porque Deus fala por meio da sua palavra. E nos falando, esta palavra é sempre viva, é sempre uma palavra atual. Hoje, liturgia do 23º domingo do tempo comum. E Jesus trata de um tema muito delicado no Evangelho de hoje, que nos toca a todos. O tema da correção fraterna. Mas antes de nós entrarmos na dinâmica do texto e no conteúdo do Evangelho, eu gostaria de partir do princípio, para que nós entendamos o texto. Em primeiro lugar, entender que nós somos seres de relação. E isso faz parte da nossa constituição antropológica. Nós necessitamos do outro. Nós não somos autossuficientes, não somos autônomos, mesmo que muitas vezes nos convencem disso. Mas poderíamos colocar algumas perguntas triviais para nos ajudar nessa compreensão. A roupa que nós vestimos, alguém precisou fazer esse tecido e costurar. O alimento que chega até a nossa mesa, alguém lá na roça precisou plantar, uma indústria precisou industrializar, o supermercado precisou vender até a gente comprar. E aí poderíamos citar vários outros exemplos
para que nós entendamos, somos seres de relação e dependemos uns dos outros. Partindo daí, viver a relação na alteridade, ou seja, na relação com o outro, tem também os seus desafios. Então vamos pegar alguns exemplos concretos. Vejo que muitos de vocês são casados. Às vezes viver esta alteridade com o esposo, com a esposa, tem as suas exigências. Poderíamos dar outro exemplo na educação dos filhos, do trabalho cotidiano. Por quê? Cada qual ao seu modo, com a sua personalidade, com o seu temperamento, com a sua formação, tem o seu jeito de ser. E partindo daí, vivendo estas relações, nós também lidamos com as intempéries e as dificuldades. Então esse é o contexto, porque agora a gente vai entrar no texto. Pegue aí o Evangelho. Tomemos o capítulo 18, o versículo 15. Vamos ler juntos? Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Então Jesus agora nos apresenta o discurso comunitário. Sendo seres de relação, precisamos uns dos outros. Nesta vivência comunitária relacional, temos os impasses, as dificuldades, e diante delas, o que fazer? Aí vem a pedagogia do Evangelho de hoje, que nos aponta para a correção fraterna. Então, se o teu irmão brigou com você, se vocês se desentenderam na conversa, se no contato pessoal as coisas desandaram e foram ladeira abaixo, o que fazer? Na maioria das vezes, quando nós desentendemos com o outro, nós ficamos com o afeto ferido. Às vezes ficamos machucados, magoados, e no domingo que vem Jesus vai tratar do tema do perdão. Nós não vamos entrar nele hoje. Mas o afeto ferido e machucado nos maltrata muito, e faz com que nós busquemos recursos que não nos ajudam diante do problema. Então Jesus está dizendo: se o teu irmão pecar contra ti, falar alguma coisa que você não gostou, se houve algum desentendimento, não saia falando mal dele para os outros. Não divulgue isso nos grupos da família, né? Atualizando agora para a nossa linguagem. Não poste isso nas redes sociais, mas o primeiro passo da pedagogia é: chame o teu irmão a sós e trate do assunto com ele ou com ela. Esse é o primeiro passo que o Evangelho de hoje nos aponta. Então, mais do que ficar com a cara amarrada, mais do que ficar sem conversar com a pessoa, mais do que falar mal dela para outra, que isso não vai resolver o problema, de repente até agrava o problema, abramo-nos ao ensinamento do Evangelho. Chame a pessoa depois que passou a raiva, depois que passou o desentendimento, quando a poeira já abaixou, a cabecinha já ficou no lugar, os sentimentos se assentaram. Então chame o teu irmão, a tua irmã, em particular, a sós contigo, trate do assunto. Se o problema foi superado, se a pessoa ouviu, se vocês resolveram aquilo que estava machucando, que bom,
tu ganhastes o teu irmão. Esse é o primeiro passo. Mas agora Jesus nos dá o segundo passo, porque de repente pode ser que essa situação não vai ser resolvida só conversando com a pessoa. Então, e aí, padre, o que fazer se não der certo o primeiro passo? Vamos lá no Evangelho? Tome agora o versículo 16. Vamos ler juntos? Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Então, se de repente, primeiro passo dado, conversar individualmente com a pessoa, ainda não possibilitou que nós superemos a crise e a dificuldade, o que vamos fazer? Chamar 2 testemunhas. E aqui é necessário nós qualificarmos o termo testemunha. Poderíamos dizer pessoas maduras na fé e pessoas maduras também na sua dimensão humana, que ajude na situação dificultosa para que ela seja superada. Aqui a testemunha não é amiguinha que vai tomar partido de um lado ou de outro, mas aqui a testemunha é uma pessoa madura, qualificada, que pode colaborar na superação daquela situação difícil. E é muito importante nós entendermos esse segundo passo, porque de repente, quando a situação está lá bem delicada, nós compartilhamos essa situação com outra pessoa e ela até se dispõe, mas tomando partido, querendo ficar do lado A ou do lado B, e de repente, minha gente, o angu fica com mais caroço do que já estava. Então, quando Jesus nos aponta a testemunha, é nesse sentido de possibilitar um caminho que colabore com aquelas pessoas na superação do problema que ela está passando, ou que elas estão passando. Então, se diante de 2 testemunhas, a situação foi mediada, a justiça comum tem utilizado agora um recurso muito interessante que se chama mediação. O que é a mediação? São pessoas habilitadas, formadas, que vão ajudar aqueles casos que chegam lá na justiça comum, às vezes de pensão alimentícia, de guarda de crianças. Para quê? Para que a situação seja resolvida, mediada, e o caso não precise chegar onde? No juiz. Então nós poderíamos trazer agora o tema do Evangelho, quando se fala de 2 testemunhas, utilizando esse recurso da mediação. Mediadores que nos auxiliam neste caminho. Então, se diante de 2 testemunhas houve a mediação, o problema foi resolvido, que bom, ganhastes o teu irmão. E agora vem o terceiro e último passo. Vamos lá no próximo versículo? Tome aí, versículo 17. Vamos ler juntos? Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Superada diante daquele contexto. Mas agora Jesus traz o tema da liberdade. A partir do momento que a pessoa não se abre aos 3 passos da correção, é necessário que ela também sinta as consequências das escolhas que ela está fazendo. E isso é libertador, minha gente, em muitos aspectos. Quantas vezes os atendimentos, às vezes os pais chegam sofridos: padre, já tem 20, 30 anos que eu tenho esse filho que está passando por essa situação, a gente já fez de tudo e a pessoa não muda. Então eu tomo esse trecho do Evangelho e digo a esses pais: agora esta pessoa precisa sentir na pele as consequências das escolhas que ela tem
feito. Nós não podemos também nos iludir na dinâmica do amor, que agora eu tenho que me sujeitar a todo momento ao capricho daquela pessoa que não quer se converter e que não quer mudar de atitude. Por isso Jesus nos dá a pedagogia através de quantos passos? 3. O primeiro passo, chame a sós, converse com a pessoa, resolveu o problema? Que bom, ganhastes o irmão. Depois o segundo passo, chame 2 testemunhas, pessoas habilitadas, qualificadas, maduras, que possam mediar e ajudar na superação do problema. Deu certo? Que bom, ganhastes o teu irmão. Terceiro passo, a pessoa não quer mudança de vida, quer permanecer no erro, então seja tratado como um pecador. E partindo deste princípio, as nossas relações, elas podem ser qualificadas e ao mesmo tempo elas podem ser ampliadas. E eu gosto muito da pedagogia de Jesus, porque ele não diz assim, para ganhar um amiguinho seu, mas ele diz, para ganhar o teu irmão. A dinâmica do Evangelho, que nos une como filhos do mesmo Pai, faz de todos nós irmãos, independente do nosso grau de parentesco, se é pai, se é mãe, se é filho, se é cunhado, se é amigo, mas na dinâmica da fé, pela graça do nosso batismo, todos nós somos irmãos. Depois de tratar da temática da correção fraterna, através destes 3 passos, Jesus nos apresenta a segunda parte do Evangelho, para nós entendermos qual é a finalidade da pedagogia cristã quando alguém pisou na bola, ou quando nós tivemos algum tipo de desentendimento entre nós. Vamos lá no texto, novamente, agora na segunda parte. Tome aí os versículos 18 e 19, já do meio para o final do texto. Vamos ler juntos? Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que estás nos céus. A finalidade da relação humana é a briga e a cachorrada, gente? Não. Por isso que quando há a briga ou a cachorrada, é necessário superar o desentendimento. Porque a finalidade da relação humana é qual? Estar juntos como irmãos. Porque a partir do momento que dá a esta unidade, o que nós pedirmos na unidade, nós seremos atendidos. Olha a pedagogia do Evangelho, o quanto ela é bela. Por quê? Porque a pedagogia do Evangelho, ela é realista. Ela trata da realidade diante das situações que vivemos. Então, se houveram os impasses, como fazer para que nós os superemos? A partir do momento que eles são superados, qual é a finalidade última disso? Estarmos unidos, e unidos, juntos ao Senhor, vamos pedir e Ele nos atenderá. Tratar desse tema do Evangelho faz com que nós também olhemos para a nossa realidade. Hoje o nosso modo de ser e da nossa cultura tem nos convencido a um ritmo de vida muito egoísta.
Ontem aconteceu a reunião da forania, da nossa forania, o conjunto de paróquias aqui desta região. E no momento da partilha, eu fiquei num grupo onde uma mãe deu um testemunho que me chamou muito a atenção. Quando eu cheguei em casa, chamei o meu filho para conversar e disse para ele: todas as vezes que alguém cair perto de você, não passe para frente, dê a mão e ajude essa pessoa a levantar. E aí ela trouxe o tema do coleguinha do futebol que caiu na hora do jogo. E esta fala dela me provocou muito diante do Evangelho. Porque esta dimensão nossa, autossuficiente, do isolamento, onde eu já não preciso mais do outro, faz com que nós levemos a vida como se não tivesse ninguém caído ao nosso lado. E agora vem Jesus nos dando uma sacudida, dizendo: tem os caídos, tem os cabeças duras, não é? Tem aqueles difíceis do trato, mas nós não podemos lidar com indiferença como se nada tivesse acontecendo. Existe um ideal maior que nos abre os horizontes, e a partir do momento que nós nos predispomos à vivência da correção fraterna, a ganhar esse irmão caído para que ele se levante, unidos, peçamos ao Pai, e aquilo que pedirmos, o Pai que está no céu nos concederá. Aí você pode dizer: Padre Max, como fazer isso de maneira concreta? Aí quem vai te responder é a segunda leitura. Volte lá rapidamente na segunda leitura. Volte aí no seu folheto. Vamos tomar aí o versículo 8, os versículos 8 e 9. Olha o que está escrito: irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. Não fiqueis devendo nada, a não ser o amor. Então, se tiver que dever alguma coisa, minha gente, que seja o amor, e não o restante das coisas. Consequentemente, como viver esse amor? Aí a leitura continua: de fato, os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento se resumem neste: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Pronto, aqui está a síntese. E eu sempre digo que o mandamento sintetizado por Jesus se dá: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Qual é a parte mais difícil do mandamento? A primeira ou a segunda? A segunda. Porque de repente a minha relação com Deus anda até boa, que bom, continue, não é? Faça a minha experiência de fé, busco a graça dos sacramentos, a oração pessoal, a adoração ao Santíssimo, que bom, continue. Mas o segundo passo é tão importante como o primeiro. E aí vem a síntese: não dever nada a não ser o amor, por isso amar o teu próximo como a ti mesmo. E esse amor, minha gente, não é um amor bobinho, de ter que virar chacota do outro, marionete na mão do outro, não. Por isso que o Evangelho nos deu os 3 passos, inclusive para aprender a amar aquele cabeça dura que não vai mudar de vida. Vocês perceberam lá no Evangelho que o terceiro passo lida também com aquele que resiste? E é importante nós nos atentarmos a esta pedagogia. Por quê? Porque ela evita a fadiga, ela evita o sofrimento, inclusive com aqueles que não vão mudar e vão continuar com a cabeça dura. Então, o Evangelho é bem prático, ele é bem atual. E aí,
a segunda leitura encerra nos dizendo: o amor não faz nenhum mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento perfeito da lei. Qual é o critério do amor? Não fazer nenhum mal contra o próximo. Certa vez eu conversando com um padre amigo, ele me disse algo que me marcou profundamente a respeito dessa temática do Evangelho. Ele me dizia assim: a dificuldade que nós temos nos impasses das relações é porque nós partimos daquele afeto ferido que nos machucou, e não partimos da realidade que deveria ser a que está no critério do Evangelho: ganhar o irmão. Então, entre ganhar o irmão e ficar no peso do meu afeto ferido e machucado, às vezes nós escolhemos ficar com o afeto ferido e machucado. Aquela dorzinha que remoe de manhã, de tarde, de noite, e até quando está dormindo acaba até sonhando com a situação. E aí acorda, a coisa está remoendo, e vai trabalhar, está remoendo, e fala com o outro, está remoendo, e isso vai nos maltratando de tal modo que nós ficamos vítimas desta dor, e de repente não conseguimos nos libertar dela, porque ela nos traz um certo prazer, uma certa nostalgia. E Jesus, no Evangelho de hoje, quer nos oferecer o remédio, para que nós não fiquemos mais vítimas das dores causadas pelas relações feridas do cotidiano, mas que o remédio do amor seja capaz de superar, de curar e de cicatrizar as feridas que foram sendo abertas ao longo da sua história, e não mais necessitar do vitimismo, que talvez até te justifique ou até te legitime nesse caminho. A prática do Evangelho é da fraternidade, por isso a correção fraterna, a mediação da igreja. Então, como a igreja também pode colaborar nas mediações, e muitas vezes fazemos isso, seja na direção espiritual, seja na confissão, seja no aconselhamento que um casal pede, e depois, consequentemente, a oração em comum como igreja. Então, queridos irmãos e irmãs, queiramos nesta manhã de hoje uma porção dobrada deste amor que é capaz de curar as feridas que foram abertas ao longo da nossa história, pelos nossos desentendimentos, desavenças e confusões que de repente enfrentamos. E eu gostaria de terminar esse momento da reflexão com vocês do Evangelho de hoje, convidando-os a um exercício de fé, que nós vamos fazer agora. Vocês estão dispostos? Qual é esse exercício de fé? Revisitar a nossa história ferida. Convidar Jesus para fazer um passeio com cada uma nesta manhã, revisitando a sua história ferida, das relações mal resolvidas, e trazendo à mente e ao coração o nome destas pessoas. Por que a gente tem que fazer isso em oração? Porque não é um exercício fácil. Na maioria das vezes a gente não quer ver mais essa pessoa, a gente não quer falar mais com essa pessoa. A gente diz: padre, para mim o fulano morreu, mas de repente está lá, é seu vizinho, é seu filho, é seu marido, é seu cunhado, é o colega de trabalho que você vê todo dia. Então não morreu, mesmo que você queira matá-lo ou matá-la. E a oração tem o poder de fazer a diferença. Então aqueles que quiserem, não tenham medo. E
você vai ver que a força da palavra tem o poder de realizar o que ela está dizendo. Então o primeiro passo agora é deixar seu folheto de lado e alguma coisa que tiver na sua mão. Sente de maneira bem confortável, mesmo que às vezes o banco não seja tão confortável, mas não deixe com que nenhuma posição corporal te atrapalhe. Se te ajudar a rezar, feche os olhos, incline a sua cabeça e faça esse convite para Jesus. Fala: Jesus, hoje eu preciso do Senhor segurando na minha mão, porque eu quero revisitar esses momentos da minha vida, do meu casamento, da minha família, do meu trabalho, da vida em comunidade, das minhas amizades, onde eu passei pelos desentendimentos, onde houveram situações difíceis nas relações. Mas eu quero te pedir, Jesus, eu preciso do remédio que só o Senhor pode me dar para curar as feridas que ficaram abertas e que me impediram de viver a correção fraterna com os meus irmãos e irmãs. Por isso, Jesus, eu te peço, visite a minha história comigo. Eu quero te apresentar, Jesus, todas essas pessoas com quem eu me desentendi ao longo da minha vida. E se você lembrar dessas pessoas, fale o nome delas para Jesus. Fale para Jesus quem elas eram. Se era seu pai, se era sua mãe, se era seu marido, se era seu filho, se era um colega, se era um irmão de comunidade. Vai dizendo para Jesus: hoje eu quero sair daqui com o meu coração transbordando do teu amor. E se eu tiver que dever alguma coisa para essas pessoas, eu só quero dever o amor, Jesus, como me disse a sua palavra. Dai-me a sabedoria para lidar com essas situações. Dai-me a graça e a coragem de não mais ser vítima do meu afeto ferido. Mas eu quero, Jesus, viver a graça da libertação que só o Senhor pode me dar, para que vivamos juntos, unidos como irmãos. Peça essa graça a Jesus e Ele te dará. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cantemos pedindo isso: cura, Senhor. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Peça a Jesus nesta manhã. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir.
lembrança me faz adormecer. Sabe que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carrega nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Te dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso